Olá pessoal, como que vocês estão? Pastor Rodrigo aqui com vocês e hoje eu quero trazer um tema para vocês que ele é bastante falado na escatologia bíblica, que é um tema que alude a fatos que vão acontecer antes da volta de Jesus, né? Antes da segunda vinda de Cristo, e ele se refere à segunda besta, né? Que é levantada e é narrada no livro de Apocalipse. Essa segunda besta, ela é chamada também de o falso profeta. Bom, para começar a falar esse tema que tem ficado bem polêmico na internet nessas últimas semanas, e eu já vou explicar por quê, eu acho que vem ao caso explicar para vocês um pouco quem é esse falso profeta e por que ele é tão, vamos dizer, importante nessa linha escatológica, né? Bom, de acordo com a Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 13, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 até o versículo 18, e depois eu vou voltar um pouquinho. Apocalipse 13, do 11 ao 18, diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada viva. Bom, e por que essa besta ela é importante, né? Conforme nós lemos aqui. Bom, essa segunda besta, ela vai ajudar a primeira besta a governar. Então, de antemão, eu já te explico. A primeira besta narrada no Apocalipse, que nós não vamos conversar dela aqui hoje, ela se refere ao anticristo, ao antimessias. Aquele que vai se opor a tudo o que é Cristo, é aquele que vai organizar toda uma questão política mundial, onde ele vai estabelecer, por exemplo, a marca da besta, ele vai fazer com que isso aconteça, vai ter um controle financeiro que ele vai administrar, esse tipo de coisa. Agora, essa segunda besta, ela também é importante. Por quê? Porque ela é uma besta que ela está vinculada com o sistema religioso, né? Ela vai fazer com que, por exemplo, que as pessoas elas acabem aceitando uma única religião, e essa única religião, então, ela vai ter alguém que eles vão adorar. E será quem? O anticristo ou a primeira besta, tá? E ela vai impor sanções, impor situações para que isso aconteça. Como, por exemplo, ela vai trabalhar muito apoiando e corroborando para que a marca da besta ela aconteça, tá? Eu vou falar da marca da besta com mais detalhes num próximo vídeo aqui, tá? Mas, em resumo aqui, quais são os principais pontos que o falso profeta ou a segunda besta ela vai fazer, né? Primeiro, lá em Apocalipse 13, 12, ele vai dizer assim: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Então, essa besta, que é o falso profeta, ela vai declarar coisas, ela vai fazer situações, criar situações para que as pessoas então passem a adorar a primeira besta, que é o anticristo, ao invés de buscarem adorar a Cristo, por exemplo, né? Também diz em Apocalipse 13, do 13 ao 14, que ela vai fazer grandes sinais, quer dizer, que haverá fogo do céu, ela vai fazer manifestações semelhantes aos profetas. Aqueles profetas que no Antigo Testamento você vê eles fazendo sinais e maravilhas. Então, aqui já nos dá uma pista, de fato, que essa besta, então, ela tem um cunho religioso, porque ela vai fazer aparentemente milagres que vão ajudar ao povo a ficar convencido de que essa besta, o falso profeta, ele é uma pessoa, né, que realmente é enviada por Deus e ela fala por Deus, né?
Também ele fala que ele vai ajudar a estabelecer, né, um sistema econômico. Isso está ali em Apocalipse 13, do 16 ao 17, que tem a ver com a marca da besta e a marca na mão. Então ele vai ajudar a promover isso. Por quê? Porque a intenção do falso profeta é que a humanidade passe a adorar o anticristo sem que eles percebam que ele é o anticristo, né? Também ele vai formar ali uma trindade profana, né? Sendo ali Satanás como o Deus principal, né? Então seria o primeiro, né? O outro ali seria o anticristo e ele então seria o falso profeta, formando uma trindade satânica, porque na verdade temos a trindade divina, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, né? Então Satanás ele copia e ele corrompe aquilo que Deus cria. Satanás não pode criar nada, ele apenas pode corromper aquilo, né? E é mais ou menos isso que o anticristo, que o falso profeta ele vai tentar fazer, né? E ele também vai ajuntar as pessoas para uma batalha final que acontecerá entre essas pessoas e Cristo, né? Agora, por que ele é chamado de falso profeta? Por que falso profeta? Por quê? Porque quando você profetiza em nome de Deus e o Espírito te revela, e Deus fala com você, ou Jesus fala com você, e você então profetiza algo e aquilo acontece, então você é profeta de Deus, porque você profetizou aquilo e Deus disse. Você não tinha como saber o futuro, né? Então Deus, ele falou com você e você profetizou. Um falso profeta, o que ele faz? Ele profetiza em nome de Deus, mas aquilo é errado, aquilo não acontecerá ou aquilo não é a vontade de Deus. Então toda aquela pessoa que profetiza algo que não é de Deus ou que não acontece de acordo com aquilo, né? Então aquilo passa a ser um falso profeta. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Em profetizar coisas dizendo que foi de Deus, mas na verdade foi coisa da cabeça dela ou coisa do seu próprio coração, né? Então, agora, por que esse tema do falso profeta ele tem ficado muito famoso nessas últimas semanas e muitos canais no YouTube, muitas pessoas estão comentando isso, que talvez ainda você não pegou, por isso eu quero dar um resumo aqui para você, para facilitar a sua vida, né? A questão é que existem duas grandes teorias, que eu vou falar em resumo delas aqui um pouco com vocês hoje, que ela diz que este falso profeta ou essa besta, ela seria levantado do maior sistema religioso que existe hoje na humanidade, que é o sistema religioso católico, né? Então hoje o catolicismo é a maior religião do mundo, né? Que tem a maior influência, onde os papas têm uma influência tanto religiosa quanto política, né? Então existem duas grandes teorias dizendo que esse falso profeta, ele viria desta religião, né? Claro que são grandes teorias e claro que eu não estou aqui falando que os católicos estão errados ou que os padres, eu não estou aqui fazendo uma alusão ou condenando a ninguém, estou apenas dizendo e repartindo com vocês essa teoria. E o que aconteceu? Aconteceu que no dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco, ele infelizmente ele veio a óbito, né? E essas teorias, né, que eu vou dividir com vocês, ambas, elas têm uma alusão ao Papa que vem após o Papa Francisco. Então agora existe uma especulação, vamos dizer assim. Existem muitas pessoas, né, até teólogos sérios, pessoas que estudam, que elas estão trazendo essas teorias à tona, né, e perguntando, né, será que chegou a hora? Será que agora, né, esse próximo Papa, ele de fato, ele será o falso profeta? Bom, mas sem mais delongas, vamos aqui trabalhar um pouco nessas duas teorias aqui, para que a gente possa discutir sobre elas, a gente possa entender um pouco melhor o que elas significam, né, o que elas estão falando, né? Então, nós temos duas profecias, na verdade duas teorias, perdão. Nós temos primeiro a teoria que fala referente à profecia de São Malaquias, que eu já vou explicar, e existe também a teoria, né, que fala referente ao oitavo rei.
tá? Então, vamos dividir aqui. Primeiro, vamos falar um pouco da profecia de São Malaquias. Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente estar no contexto, e eu já vou falando, né? Então, me acompanha aqui, ó. São Malaquias, ele foi um arcebispo irlandês, né, no século XII. Ele viveu ali no ano de 1094 até 1148. E ele teria escrito uma profecia conhecida como a Profecia dos Papas. Tá? Então, o que acontece? Esse documento que São Malaquias ele escreveu, ele foi publicado em 1595, quer dizer, mais de 400 anos após o momento que ele escreveu. Tá? E ele contém 112 frases curtas, né? Ele colocava ali, teoricamente ele teve uma revelação de como seriam esses 112 papas ali após aquele período da revelação. E cada papa que se levantaria na Igreja Católica, ele recebeu, vamos dizer assim, profecia, segundo a teoria, segundo o que dizem, tá? Que cada frase se vinculava a um papa, tá? Então eram 112 frases curtas em latim, né, que supostamente descrevem todos os papas, desde o Papa Celestino II, de 1143, até o final dos tempos, tá? Então, por exemplo, a profecia de São Malaquias, né, ela referencia alguns papas. Por exemplo, né, o Papa João Paulo II, ele referenciou a frase seguinte: de laboris solis, que significa do trabalho do sol, que foi interpretado por muitos pelo fato do Papa ter nascido num eclipse solar e ter sido enterrado também no eclipse solar, né? Então, a cada Papa, ele foi trazendo ali frases que foi sendo interpretado ao longo da história, que então seria referenciado a cada um. Agora, a grande questão é que ele faz uma referência a esses 112, né? Agora, quando termina esse 112, ele fala que o próximo Papa, ele chama ele de Petrus Romanus, tá? Petrus Romanus. E ele diz, né, que, segundo a profecia, o último Papa seria Petrus Romanus, que significa Pedro o Romano, tá? Que pastorearia seu rebanho em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, que é Roma, seria destruída e o juiz temível julgaria o seu povo. Tá? Então ele diz que o último Papa, que nessa teoria dele seria então o Petrus Romanus, ele seria o Papa que seria o falso profeta, que ele então ia preparar o caminho em meio a muitas tribulações que estariam acontecendo para que viesse esse anticristo, tá? Então, claro que existem muitas profecias, na verdade, que falam, né, a respeito desse, né, de como seria esse último Papa, mas essa em específico, como muitos teólogos e muitas pessoas acreditam que essas 112 frases em latim que ele disse, elas referenciavam então aos papas, e tecnicamente, aparentemente, o que dizem foi que todas elas foram batendo de acordo com alguma característica de cada papa. Então muitas pessoas elas acabam defendendo esse tipo de interpretação, tá? Agora, tem um livro, né, de 2 autores, ele se chama Petrus Romanus, The Final Pope is Here, quer dizer, o Pedro Romano, o último Papa está aqui, é um livro de 2012, quem escreveu foi Tom Horn e Chris Putman, eu vou pôr, você vai ver aqui no encard aqui o nome do livro e como ele é, e eles vão detalhando, então, todas as questões de como que, desde aquela época, a Igreja Romana Católica, dentro do sistema papal, ele vem sido corrompido e vem sido perdido toda a sua tradição, com coisas profanas e coisas que eles têm levantado ali, né? Até mesmo os papas, eles acabando ao longo dos anos perdendo um pouco a sua característica de fé, no sentido fé em Cristo, né? E trazendo certos tipos de agendas e tal. Como eu disse, é uma teoria, está no livro, né? Quem quiser ler está lá, ali, tá? Então, agora, quando nós estamos vendo, por exemplo, referente aos papas, né,
na verdade, perdão, aos cardeais, né? Porque o que acontece, pessoal? Agora que o Papa ele faleceu, então vai ser feito um conclave onde os cardeais, né, creio que de todo mundo, eles vão para o Vaticano, então eles vão ali fazer ali a eleição do próximo Papa. Agora, é curioso que dentro dos cardeais, um dos cardeais que tem uma grande chance de ser eleito, por acaso o nome dele é Pietro Parolin, que significa Pedro. Esse é um cardeal que ele é romano, por acaso. Ele tem 70 anos de idade, né? Ele foi nomeado pelo Papa Francisco cardeal em 2014 e ele tem uma chance de ser o próximo Papa. Curiosamente, se ele se tornar o próximo Papa, tecnicamente o nome dele é Petrus, né? E ele é romano. Claro que, como eu disse no começo, essa é uma teoria e não estou dizendo que isso é fato, né? Então, pode ser que aconteça alguma coisa, como pode ser que não aconteça. Então, essa é uma teoria, tudo bem? Agora, vamos falar um pouco da outra teoria. Vamos falar então da segunda teoria, que é a teoria do oitavo rei. Da onde que vem essa teoria e como que ela se aplica, tá? Segundo essa teoria, uma das interpretações de quem seria o falso profeta, ela estaria então narrada no livro de Apocalipse, no capítulo 17, do verso 9 até o verso 11, que nós vamos ler. Diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Bom, essa tradução, ou essa interpretação que tornou essa teoria, ela vai dar a interpretação do seguinte, que essas 7 cabeças que são faladas aqui, na verdade que fala assim, 7 cabeças são 7 montes. Então aqui estaria dando uma localização geográfica, né? Então uma cidade que foi construída nos 7 montes é o Vaticano. Então ele foi construída nesses 7 montes, tá? E ele vai falar então que deste lugar haveriam 7 reis. Quando passasse o 7º rei, o 8º rei, então ele seria a besta, né? Ou o falso profeta. Agora vamos entender como que isso faz alguma lógica, né? Qual que é a lógica nisso, né? Bom, a grande questão é que na França, quando Napoleão Bonaparte ele dominava todas as coisas ali, ele era o ditador, né, era a nação mundial com mais poder, em 1798 ele manda prender o Papa Pio VI, tá? E ali então começa a extinguir ali o período papal, né? Mas alguns anos na frente ele vai mandar também prender o Papa Pio VII, tá? E então os papas já não mais poderiam governar. E a religião, por assim dizer, a religião católica, ela perde então a soberania, né? Porque nessa época, né, muitas coisas estavam acontecendo nessa época, né? Muitas pessoas estavam perdendo a sua fé na religião por uma série de fatores, né? Agora, o Napoleão ele vem e faz isso. O que acontece? Séculos na frente, em 1929, né, Benedito Mussolini, ele que era o primeiro-ministro e ditador da Itália, e o Papa Pio XI, eles assinam um tratado chamado Tratado de Latrão, que ele dava um pedaço, né, ali da Itália, de Roma ali, né, daquela região, para o Papa, né, para o papado, que aí então é construído o Vaticano. E ele é construído então ali sobre 7 colunas, que aí se referencia ali ao Apocalipse, como nós lemos agora há pouco, de 7 cabeças, que são as 7 colunas. E aí, então, segundo Apocalipse, vai dizer que quando tem segundo essa interpretação, tá? Quando então se nasce novamente, quando recomeça, né, o sistema papado, após aquele papa, né, após aquele acontecimento, então, deveria ser contado 7 papas, e então o 8º papa
seria então um falso profeta. Então ali nós começamos com Pio XI. Porém, Pio XI ele já estava no seu metade do seu mandado, ele já estava na metade ali, então eles não contam o Pio XI. Então viria o Pio XII, depois o João 23, depois o Paulo VI, depois o João Paulo I, depois o João Paulo II, depois o Bento XVI, depois o Francisco, então aqui o Francisco, Papa Francisco, então ele seria o sétimo. Então agora o próximo que vem após ele seria então o oitavo rei, tá? Segundo essa interpretação. De certa forma, então, a primeira profecia que fala ali a respeito de São Malaquias, né, também dando a entender que o Papa, após o Papa Francisco, seria o falso profeta, e agora essa questão do oitavo rei, dessa profecia, né, dessa interpretação, não profecia, dessa interpretação, tá? Ela estaria dizendo então que o oitavo rei, ele seria então o falso profeta, tá? Então, tecnicamente, essas duas maiores, né, teorias, elas se alinham, tá? Segundo aqueles que interpretam, tá? Agora, o que você acha disso, né? Você acha que isso é certo? Você acha que não é? Você acha que tem falhas? É claro que eu não estou dando aqui todos os detalhes, fazendo toda a cronologia para que a gente possa chegar ao entendimento. Eu quero apenas dividir com vocês essas duas teorias. Contudo, eu quero te dar mais uma interpretação, um bônus aí, né, para você que chegou aqui até o final, que existe mais uma interpretação baseada também nessa questão do Apocalipse 17 que nós lemos. Por quê? Existe uma linha que diz que não faz sentido, tecnicamente, falar desses papas, né, nessa interpretação de Apocalipse 17. Por quê? Porque quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. E o apóstolo João, quando ele escreveu, né, ele não poderia assim afirmar, não poderia ser os papas, segundo essa outra interpretação. Por quê? Porque ele diz assim, eu vou até voltar aqui e eu vou ler com vocês de volta, que ele fala assim, em Apocalipse 17, do 9 a 11 de novo, ele diz assim, e são também 7 reis, 5 já caíram, quer dizer, não haviam papas naquela época. Certo? Então, como é que ele pode dizer que 5 já passaram se ele estava vivo, né? Então, essa terceira interpretação quer dizer que não é referente aos papas, mas quer dizer referente a reinos, tá? Então, quais seriam esses reinos que ele diz aqui? Ele fala, então, que o primeiro reino, que foi o grande reino mundial na época, foi o Egito. De fato, na época de João, o Egito já tinha passado. O segundo seria o reino da Síria, que já havia passado. O terceiro seria o reino da Babilônia, que também já passou. O quarto seria o reino dos Medo-Persas, que já havia passado. O quinto seria o reino da Grécia, que já havia passado. O sexto, né, que ele fala assim, né, e ainda existem, né, ele seria o reino de Roma, que era o reino que dominava ali na época de João. E fala então que viria então um sétimo reino, tá? Que este reino, existe uma interpretação que ele seria então, né, uma junção, né, de uma Roma, que seria uma Roma, seria o catolicismo romano, que seria o reino, que ele surgiria de Roma, e ele seria então um catolicismo romano, juntando o paganismo com o judaísmo, que então seria esse sétimo reino, e dele então, dentro desse sétimo reino, viria então o falso Messias, tá? Então ele desvincula o Papa dessa questão, ele apenas diz que então o oitavo rei viria também do catolicismo romano, né? De novo, não é uma afronta a nenhum irmão católico que está me assistindo aqui, mas é apenas uma teoria que é dito, que está sendo bem falado nessas últimas semanas aqui. De novo, o que você acha? Né? Se tiver um comentário, escreva alguma pergunta. Mas é isso, pessoal. Bom, passamos aqui 3 teorias, né? 2 que eu já diria e mais uma extra para você aí estudar, tá bom? Bom, fico por aqui. Agradeço a cada um de vocês que me assistiu até agora. E vejo vocês no próximo vídeo, no próximo momento aí juntos aí. Deus abençoe a cada um. Te vejo em nome de Jesus.